Capítulo 299, Teste. Autor, Caleb Piccoli Camargo. Revisão, Stronkirk. As meninas e Limbo se mesclavam ao espaço, levando junto Mingia. Os pilares do dragão a seguiam de perto. Chegamos, disse X1 parando abruptamente. Rapidamente todos eles pararam, flutuando acima de uma pequena porção de floresta, na costa de uma montanha. Eles expandiram seus sentidos divinos, em busca de alguma pessoa, mas rapidamente notaram que estavam sozinhos. Vamos! Urhanshi! Todos flutuaram em direção à floresta e rapidamente começaram a andar. Eles rapidamente chegaram a um paredão de pedra, a qual Mingia levou sua mão até uma parte da rocha em específica, injetou um pouco de Ki, na forma de pulsos, os quais eram enviados em uma certa sequência, como um código. Então, alguns segundos depois, um clique foi ouvido, eles então retornaram para a floresta e chegaram a um local em específico. Ali haviam alguns arbustos e galhos caídos, bem como algumas plantas cheias de espinhos. Então, com um movimento de sua mão, Limbo desabilitou a ilusão, revelando uma escada em direção ao subsolo. Todos adentraram e após descerem cerca de 20 metros, o local deu em uma porta de madeira. Mingia novamente usou outra sequência de pulsos de Ki e abriu a porta, revelando uma grande sala, quadrada, com uma plataforma no centro. Ali era um dos pontos receptores. Um dos muitos, todos ocultos e em lugares estratégicos, por todo o continente Zau. Mingia havia criado uma sequência exata para cada um deles, sendo assim, cada um tinha sua chave. Na realidade, duas chaves, uma era para abrir a passagem e a outra era para abrir a segunda passagem, que dava acesso à câmara de teletransporte. Além disso, as disposições dos pontos receptores, em um primeiro momento, poderiam parecer aleatórias. No entanto, todas haviam sido perfeitamente planejadas, permitindo que, em caso de necessidade, a movimentação fosse rápida e segura. Além disso, não importava aonde, dentro do continente Zau, elas podiam se deslocar e cercar o inimigo, flanqueando de qualquer forma. Além disso, as passagens eram grandes o suficiente para permitir um grande número de pessoas em cada teletransporte. Sendo assim, em comparação com as demais seitas e antigos clãs, a seita dragão era de longe, centenas de vezes, mais rica e poderosa. Afinal, todos os dias, centenas de moedas diamantes eram enviadas para o continente Zau, através de mecanismos secretos, pelas lojas de forja e formações que Li Shang havia criado. Ele, com a ajuda de Mingia, fez um contrato com centenas de forjadores e mestre em matrizes, os trazendo para o seu lado, através de um juramento celestial. Ele então os ensinou algumas técnicas e permitiu que fosse criada uma grande loja, em cada um dos segmentos. Claro, ele foi esperto o suficiente para fazer com que ninguém pudesse revelar nenhuma de suas técnicas. Além disso, tudo era feito de tal forma a parecer que havia um grande poder por detrás destas duas lojas, algo tão forte quanto os Supremos Senhores. Sendo assim, o clã Min, Zhonglin, estavam contra a parede, com medo de contra-atacar. Dessa forma, a única opção era tentar conseguir alguma receita de outros meios, vendendo ervas ou algo do gênero. Entretanto, isso era extremamente problemático, já que os três supremos clãs foram para as mesmas opções, causando várias desavenças entre eles. Enquanto isso, para todos, Li Shang, Mingia, Urhanshi, Limbo, Liamei e X1, ainda estavam em cultivos de portas fechadas. Todavia, o patriarca do clã Min, já havia notado o desaparecimento de Mingia, mas não ousaria dizer isso publicamente, afinal ele queria esconder seus planos de matar Kali. O qual ele acabou vendo que sua ideia não daria certo, afinal a notícia de que Kali havia pego difíceis missões, logo após receber o título de alquimista soberano de uma estrela, já tinha se espalhado por todo o supremo continente Xiang. Além disso, no momento,
todos os Supremos Senhores estavam investigando o estranho fenômeno, no qual o espaço foi destruído e nem os poderosos no pico do Dao lendário conseguiram frear o avanço do rasgo no tecido do espaço. Junto a isso, havia o fato de uma aura demoníaca ter aparecido pelo mundo, causando grande temor a alguns e uma busca desenfreada por todo o planeta. Alguns Supremos Senhores tinham a teoria de que ambos os eventos estavam conectados. Dessa forma, Lin Kai, Mestre Ong e os patriarcas do clã Minzong acabaram tendo que permitir que a cidade Plumas Celestiais fosse investigada de cima a baixo, à procura de algo diferente, mas no fim nada foi encontrado. Isso acabou causando grande receio na mente de todos, afinal, algo havia ocorrido, alguém era a causa disso tudo, mas ninguém tinha a menor ideia de quem. De volta para a Cordilheira da Ascensão Espiritual, Urhanshi, Liamei, Xizi-Yun, Minjia e Limbo estavam ao redor de uma bela mesa, na mesma sala usada nas reuniões. Elas comiam alguns bolinhos e tomavam chá, conversando sobre o que havia acontecido. Acredito que em alguns dias mais pessoas tentarão de se juntar a nós. Liamei. Também acredito. Nossa força agora é, sem dúvida alguma, a maior de todo o continente. Limbo. Atualmente, poderíamos lutar sozinhas contra todos os antigos clãs e grandes seitas, e as venceríamos facilmente. Xizi-Yun. Realmente. Agora com a adição de mais 3 pessoas no Dao da Purificação, chegamos a 22 pessoas no Dao da Purificação. Urhanshi. Ainda tem Li Shang, que daria 23. Eu acredito que até o fim desse ano, consiga atingir o Dao da Purificação. Sendo assim, nossa força terá um novo salto. Minjia. Irmã Minjia tem razão. Com ela e suas habilidades mentais, nossa força dobrará quando ela atingir o Dao da Purificação. Afinal, ela será de grande utilidade nos dando suporte. Xizi-Yun. Verdade. Além disso, mais uma boa quantidade de pessoas no Dao da Alma e Espírito serão adicionadas ao patamar de discípulos. Limbo. Fora alguns milhares no Dao da Integração. Urhanshi. Isso é um problema. Não acham? Liamei. Concordo. Por mais que estejamos aceitando os patriarcas e matriarcas, junto de seus clãs, a mesma coisa que fizemos com as feras mágicas e os colocando sobre um juramento celestial, isso ainda é problemático. Limbo. Sim. Mesmo que eles tenham feito o juramento, ainda há formas de se extrair tais informações da seita. Afinal, existem coisas piores do que ser pulverizado por um julgamento divino. Além disso, neste pequeno planeta podem não saber disso, mas existem formas de burlar um juramento celestial. Xizi-Yun. Eu posso criar um teste. Minjia. Que tipo de teste? Liamei. A ideia central de nossa seita dragão é a justiça, honra. A busca pelo poder de forma coerente com a moralidade. Nossa ideia é mostramos que é possível ter poder sendo correto e justo. Sendo assim, usando um artefato, mesclando algumas formações e fazendo uso de algumas habilidades, que derivam da minha habilidade de cultivo draconiano, posso criar algo como um teste de personalidade. Minjia. HM. Isso é interessante. Quão preciso você acha que seria? Limbo. Depende do nível de poder da pessoa. Na minha atual força, posso criar algo que nos dê 100% de certeza para pessoas até o pico do Dao da Purificação. No Dao do Esclarecimento essa certeza cai para 90% e no Dao Lendário para 80%. Todavia, conforme minha força aumentar, posso melhorar ainda mais o teste. Acredito que uma vez no Dao do Esclarecimento eu consiga dar 100% de certeza, até mesmo para Supremos Senhores. Minjia. Isso é bom. Isso é bom. Dessa forma, podemos analisar a fundo, procurando qualquer indício de hostilidade em relação à seita dragão ou qualquer outra intenção maligna, que não condiz aos nossos ideais. Liamei. Sim.
Dessa forma, teremos duas linhas de defesa para os segredos de nossa seita. Dessa forma, podemos ter mais tranquilidade em distribuir informações. Também podemos escolher de forma precisa e confiável os representantes de cada setor e líderes de cada grupo. Urhanshi. Realmente. De um lado teremos os juramentos celestiais e do outro uma análise de personalidade, feita através da busca pela alma do ser, permitindo que tenhamos maior controle sobre tudo. X e 1. Elas conversaram sobre mais alguns detalhes. Durante o dia inteiro elas cuidaram para que todos fossem colocados em seus devidos lugares. Além disso, resolveram alguns outros assuntos e à noite todas foram ter uma noite de sono comum. Sem cultivo nem nada, apenas dormir, afinal isso era benéfico para o corpo e mente.